produzirá justos na terra pelo seu exemplo. Esse é mais um resultado. Produzirá justos na terra pelo seu exemplo. O verso 7 do Salmo diz assim: floresça em seus dias o justo, floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Quando este país tiver alguém justo no poder, ele vai produzir outros justos constantemente em nossa nação. Não sei se a gente já passou por isso, mas o fato é que a gente começa a ter um outro ambiente. O ambiente de justiça me ajuda a lutar pela justiça constantemente, porque eu vejo como exemplo de quem está no governo, está governando a mim, um homem injusto, que busca justiça, que não se compactua com as injustiças ou com alguns modelos de destruição, modelos infernais que destroem a vida. Então ele produz justos. Eu vou ser justo como aquele que me governa, porque ele dá o exemplo de justiça. Isso é um texto muito interessante. E por último, como resultado, terá grande influência em todo mundo. Terá grande influência em todo mundo. E do verso 8 ao versículo 11, nós temos esta influência. O verso 8 diz: domine ele de mar em mar, desde o rio até os confins da terra. A ideia aqui de mar em mar é do mar Mediterrâneo ao mar Vermelho. É bem específico aqui. Por isso ele está falando domínio de mar em mar. E vai crescendo, e vai crescendo. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam pó. Paguem tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Tarsis aqui, a alusão da Espanha. Então a ideia de que está aumentando a fama desse governante, porque ele está seguindo os decretos de Deus, não fazendo do seu governo um governo religioso. Não é isso que eu estou dizendo, mas buscando a justiça. Buscando a justiça. E continua: os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Os reis de Sabá e Sebá, o extremo sul da Arábia, hoje considerado Leme, não sei, e a região portuária do Mar Vermelho. Por isso que utiliza essa expressão Sabá e Sebá. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Como resultado de uma atividade de justiça, de um governo de justiça, este rei, este governante terá grande influência no mundo. É muito interessante esse texto, porque me ajuda a pensar nesse momento eleitoral que nós estamos vivendo. Por que este homem, segundo o texto da palavra de Deus, alcança esses resultados? De ser sempre lembrado, de ser bênção para todos, de produzir justos, de ter grande influência no mundo. O texto também responde: ele traz libertação dos oprimidos e dos fracos. É por causa disso. Versículo 12: porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. O seu governo, mais uma vez vou dizer, tem os mais pobres como opção. Também ele tem compaixão ativa por esses mais pobres. Uma compaixão, dói dentro dele. A ideia de compaixão é sentir uma dor dentro. É sentir uma dor profunda, como Jesus Cristo, quando olhava a multidão com fome e sentia a dor, quando Jesus Cristo olhava aquela multidão sem saber para onde ir, sem rumo, e a Bíblia diz que Jesus Cristo sentia uma dor tremenda por aquela multidão. O governo justo sente dor
por aqueles que estão sofrendo. O verso 3 diz: e ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Ele tem preocupação por aqueles que estão sofrendo de fato, e ele tem uma responsabilidade ativa. Ele produz coisas para dirimir o sofrimento daqueles que estão morrendo, que estão sofrendo, que estão necessitados. E por último também, porque desses resultados que citei, ele se importa com as vidas. Ele se importa com a vida. Ele me fez lembrar um pouco aquela campanha que acontece lá nos Estados Unidos sobre jovens, né? Vidas pretas importam, né? Ele se importa. E o verso 14 diz assim: redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Precioso lhe é o sangue deles. Nós não podemos pensar num governo, num governante que vê milhares, cerca de 63 mil jovens sendo assassinados, sendo mortos por ano no país, e nada se faz além do que é feito. A gente não pode admitir uma quantidade imensa da população nas ruas, sobretudo a população negra, e nada é feito, ou pouca coisa é feita. A gente não pode admitir isso, de ver tanto infanticídio neste país, e pouquíssimas coisas são feitas para resolver esse problema. A gente precisa sim de um governante que sinta dor, que reclame pelo sangue que está sendo derramado. Esse é o texto, isso que a Bíblia diz. Salomão queria ser esse tipo de governante, um governante que se importava pela dor daqueles que sofriam. Por isso é interessante esse texto. Um governo assim será um objeto de oração e de louvor do povo. Versículo 15 diz assim: viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. A oração não será para o indivíduo tomar o poder. A oração será agradecendo aquele indivíduo porque ele está fazendo justiça, porque ele está fazendo um governo que está ligado à preocupação daqueles que mais sofrem. E aí acontece que o povo vai começar a louvar o nome do Senhor pela vida destes governantes. E ele então verá a prosperidade em sua terra. O versículo 16 diz: haja na terra abundância de cereais, que ondule até os cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Haverá prosperidade na terra. E por último, ele será vínculo de bênção para o mundo. Olha que interessante. Ele será vínculo de bênção para o mundo. Eu estava, não gosto de falar muito, mas tive a oportunidade de ir à Cisjordânia, e nós fomos a um deserto chamado En-Gedi, lá onde Davi se escondia de Saul. Ele se escondia nas cavernas, e o deserto, em vez de ser plano, é um deserto assim, um morro na verdade. E nós estávamos subindo. Quando nós estávamos tentando subir, tínhamos que, lugar muito estreito, esperar um grupo de adolescentes descerem. Eu estava com um chapéu com a bandeira do Brasil, já tem isso algum tempo, né? Estava então com a bandeirinha do Brasil, e quando alguém me viu, me viram e disseram: ai, me look Brasil, ai, me look Brasil, que coisa linda, eu gosto muito do Brasil, eu gosto muito do Brasil. E começaram a gritar o nome do presidente daquela época. Eu estou aqui tendo cuidado para não citar. Companheiro, não preciso. Mas porque aquele homem estava sendo vínculo de bênção para o mundo. Para o mundo.
Nós estamos precisando, meus irmãos, ter muita seriedade em quem nós vamos escolher. Que ninguém, nem eu não faria isso, mas nem eu, do culto, diga para você quem você deve votar. A não ser que você ficar enlouquecido, ter desejos obtusos, né? E ter desejos de votar em algumas coisas que não deveriam, alguns coisas que não devem votar. Aí a gente tem que intervir para abençoar a sua vida. Mas tenha certeza que daqui você não vai precisar ouvir isso. Eu só peço a você que vá na palavra do Senhor. Leia este salmo com atenção e pergunte ao Senhor se aquele candidato, aquela candidata, enfim, daqueles que a gente tem aí, se eles estão de fato comprometidos pelos mais pobres. Esse é o ponto principal. Se eles estão comprometidos com a justiça. Que se eles estiverem comprometidos com a justiça, independente do partido deles, se eles estiverem comprometidos com a justiça, eles estão seguindo os decretos de Deus. E que esse país volte a ser um país onde, de fato, como disse a Valéria, que a justiça corra como um ribeiro perene nessa nação. Que a gente não tenha que, Deus queira, Deus não tenha que diariamente, constantemente, ir em cemitérios, enterrar menino de 10, 15, 12 anos, meninos pretos, meninas pretas sendo violentadas constantemente neste país. Que a gente não tenha o dissabor de ver o sofrimento das mulheres, independente da sua raça, independente de tudo, sofrendo nessa nação. Que a gente tenha um país onde haja igualdade de fato. É utópico, mas não é utópico para Deus, porque Deus é um Deus que intervém na história. Vamos orar, pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia, intervenha em nosso país, haja em nosso país, para que a gente possa escolher o governante de fato que o Senhor deseja, mas que esse governante seja um governante que compactue a sua vida com a justiça. Amém. Que Deus a todos nós abençoe e que nós possamos estar atentos ao que o Senhor, através do seu Santo Espírito, tem dito ao nosso coração. Amém? Louvado seja o Senhor. Valéria.